Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Paulo Roberto Rossi, que é presidente executivo da ABA, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Paulo, obrigado aí, nosso boa noite, e obrigado aí por estar conosco e falar um pouquinho de consórcio para os nossos caminhoneiros, para o nosso pessoal aí. Tá, muito boa noite, obrigado, Norival, pela oportunidade. Boa noite a todos os caminhoneiros. Eu já vou começar. Como que o consórcio sobrevive com essa crise que o país está vivendo hoje? Olha, o consórcio, ele apresentou índices muito bons até 2015. No começo de 2016, os 4 primeiros meses, a gente realmente sentiu os efeitos aí da crise política e econômica. Só que nós temos boas notícias. A partir de maio, o consórcio realmente começou a crescer em número de cotas vendidas. Então, se a gente considerar todos os segmentos, envolvendo veículos pesados, imóveis, automóveis, ele cresceu 10% do período de maio a julho. E especificamente para o segmento de veículos pesados, onde se insere caminhões, ele cresceu 8%. Então, a gente está bastante esperançoso de que essas medidas econômicas que estão sendo aí anunciadas pelo governo, como controle fiscal, redução das taxas de juros, controle da inflação, surtam bons efeitos. Então, acho que a gente estava notando é que realmente o consumidor estava vivendo uma crise de confiança. E a partir de maio, ainda que a gente tenha ainda alguns problemas, a gente acredita que realmente vai continuar, vai passar a crescer agora no segundo semestre. E, é claro, boas notícias também esperamos em 2017. Mas eu queria que você falasse, o que é a ABA? A ABAC é uma entidade que congrega administradoras de consórcios. Hoje nós temos 120 empresas associadas de todos os segmentos, todos os portes, que atuam no segmento ligadas a independentes, ligadas a instituições financeiras, cooperativas, redes varejistas e até para todos eles. Quando você fala ligada, o que quer dizer? Cooperativas, essas coisas? São empresas que, na verdade, elas têm que ter a atividade principal, a administração de consórcio, mas nós temos grandes empresas que realmente constituíram empresas exatamente para fornecer e proporcionar ao consumidor a constituição de grupos de consórcio. Hoje, para você ter uma ideia, dessas 120 empresas, nós temos empresas de todos os portes, tamanhos e segmentos. Então, é um segmento muitíssimo importante. Nós temos hoje mais de 50 anos de consórcio no Brasil. O ano que vem, realmente, a ABAC, que foi construída em 67, também vai completar 50 anos de vida. Então, a gente está bastante contente aí com o desempenho do sistema. Hoje nós temos aí 7 milhões de consorciados ativos em todos os segmentos. E, especificamente, nesse segmento de veículos pesados, nós contamos aí com 280 mil participantes ativos. E com um crescimento, nós apresentamos, para você ter uma ideia, de julho desse ano em relação a julho do ano passado, um crescimento de 4% no número de participantes. Tivemos aí quase 18 mil contemplações para hoje esse segmento de veículos pesados e quase 27 mil cotas vendidas. Nós vamos chegar até lá, mas eu queria saber um pouquinho mais. O consumidor pode acreditar em todas essas empresas formadas para poder vender consórcio, vamos chamar assim, se é que eu estou falando certo? Sim, são empresas que estão hoje devidamente fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, são normatizadas também pelo Banco Central. O Banco Central, para você ter uma ideia, Norival, assumiu o sistema de consórcios em 1991, em maio de 91. E agora, a partir de 2009, nós tivemos a edição de uma lei específica para o consórcio, que é a Lei 11.795, que está proporcionando total segurança para todas as partes envolvidas, seja o consorciado... Me diz uma coisa, diga para o nosso ouvinte, para o nosso consumidor, o que ele tem que fazer para ele poder adquirir um consórcio? Para ele ter dentro dessas empresas a qual são associadas, é assim que fala? Sim, são associadas à entidade. Que são associadas na BAC? Isso. O que o consumidor tem que ver primeiro para ele poder adquirir um consórcio e como fazer? É verificar se essa empresa detém autorização do Banco Central do Brasil para atuar no sistema de consórcios, claro. Ele pode verificar isso através do site bcb.gov.br e também no nosso site, abac.org.br, onde ele vai identificar exatamente essas empresas que estão autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Claro, outras recomendações é que ele leia com bastante atenção o contrato de consórcio, exatamente para ele conhecer os seus direitos e obrigações, ou seja, ele entrar realmente
nesse sistema de autofinanciamento com bastante segurança. É um bom negócio? É um excelente negócio para aquelas pessoas que realmente já incorporaram o planejamento financeiro ou entendem a importância do planejamento financeiro para você adquirir, por exemplo, o seu caminhão, né? Então, para aquelas pessoas que precisam do caminhão imediatamente, talvez não seja uma boa opção, mas para quem pretende ou aumentar a sua frota, renová-la, ou ainda comprar um caminhão, mas entendendo que as regras do consórcio são bem claras, ou seja, para ter acesso ao crédito, esse consumidor tem que ser contemplado por sorteio ou por lance. Mas é um excelente negócio, porque ele proporciona a compra do caminhão com prazos longos de pagamento, um baixo custo, né, e com prestações que cabem no orçamento do caminhoneiro. Me diz uma coisa, como está o setor de transporte? Vamos voltar um pouquinho no transporte, sem esquecer até dos automóveis, mas vamos direcionar um pouco mais ao transporte, que seria aos pesados, aos veículos que se usam para carga. Em termos no Brasil e um particular no estado de São Paulo, há muita compra, há muito negócios? Sim, muitos negócios acontecendo em âmbito nacional. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, se a gente considerar o número de contemplações contra as vendas internas de caminhões, hoje nós temos uma participação no consórcio de praticamente 81,5%. Nós temos estados campeões, que nem o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, né, que são estados que realmente a contemplação é bastante grande. Mas no estado de São Paulo, nós temos uma participação muito importante também, que quase na ordem de 60%, se a gente considerar exatamente essa proporção. E considerando a região sudeste, ela chega a praticamente 50%. Ou seja, o estado de São Paulo, a região sudeste, ainda que não ocupe a primeira posição, tem uma participação muito grande e a gente nota realmente que no setor de veículos pesados, né, em especial o caminhoneiro, ele é muito adepto e gosta do consórcio. Qual é o perfil? O perfil é exatamente, né, de pessoas das classes C e D, hoje nós temos 67%, 26% que participam são da classe B e 7% da classe A. Então você pode ver que o consórcio ele promove a inclusão social, porque ele propicia a participação de pessoas de todas as classes sociais. Se a gente levar em consideração o gênero, nós temos 70% de público masculino, 77% de casados e uma informação muitíssimo importante, 78% dos consumidores que participam desse segmento de caminhões planejaram anteriormente a compra da cota. Por isso que eu destaco com bastante ênfase a importância do planejamento financeiro. Qual é a vantagem do consórcio em relação ao financiamento? O consórcio proporciona a compra do caminhão com prazos longos de pagamento, um baixo custo, menor que o financiamento, e com prestações que cabem no bolso. Agora, é claro, se o caminhoneiro necessita do caminhão de forma imediata, é claro que talvez o financiamento seja a melhor opção para ele. Mas no essa consórcio, é a desvantagem? Essa é a desvantagem, ou seja, agora em questão de custo, o caminhoneiro leva uma grande vantagem sobre o financiamento em relação ao consórcio. Além do que, eu estou falando antes da contemplação. Após a contemplação, seja por sorteio ou por lance, ele pode comprar o caminhão usando até 10% para fazer frente a algumas despesas. Ou seja, se ele tem um crédito, por exemplo, de R$300 mil, ele pode usar até R$30 mil para pagar os tributos desse caminhão, pode pagar o despachante e ainda pode fazer o seguro do seu caminhão, ou seja, uma vantagem bastante grande para o caminhoneiro. Isso ele fazendo uso da própria carta do crédito. A própria carta de crédito, ou seja, isso ocorre após a contemplação. Então, dentro da contemplação, nessas alturas, ele só pode adquirir um veículo que esteja no valor de nota fiscal de R$270 mil. Exatamente. Se for no caso da carta de crédito de 300, ele pode usar até 10%, ele pode comprar um caminhão de 270 e usa esses 30 mil restantes nessas condições que eu falei agora. Um segundo só, vamos para o nosso comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado,
pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC, Associação Brasileira de Administração de Consórcio. E qual é o motivo que leva uma pessoa a comprar um consórcio? Eu acho que a ampla flexibilidade, a ampla possibilidade de ele comprar esse caminhão, novo ou seminovo, ou seja, ele imagina um crédito, então ele vai pagar um baixo custo, prazo longuíssimo de pagamento, hoje os prazos em média são de 100 meses, né, podendo ser contemplado por sorteio a qualquer momento, e se ele tiver uma reserva financeira, podendo oferecer o lance também. E após o lance, né, com o lance ele tem direito ao acesso ao crédito para comprar aquele caminhão que vai lhe trazer, né, uma vantagem, né, financeira, vai trazer um menor custo para ele, com custos operacionais melhores, ou seja, a ideia é que esse caminhoneiro compre ou o primeiro caminhão ou realmente ainda possa ampliar a sua frota. É um meio também de renovação. É um meio de renovação da frota. Dentro do segmento de veículos pesados, especial de caminhões, Norival, realmente o consórcio tem muito essa questão da renovação da frota, ampliação da frota, ou seja, com ampla liberdade e flexibilidade para esse caminhoneiro. E qual é a segurança que esse consorciado tem na hora dele adquirir e ter o bem, o que está à contemplação para ele poder fazer a compra dele? Olha, a segurança é a maior possível. A partir do momento que ele é contemplado, ele tem acesso ao crédito. E agora a gente sabe que o momento econômico não é o mais propício. Então, esse caminhoneiro, ele pode, inclusive, aguardar o melhor momento para comprar o caminhão. Mais importante é que os recursos oriundos daquela contemplação estarão aplicados de acordo com uma das modalidades indicadas pelo Banco Central do Brasil. Por exemplo, num grupo de 100 meses, se você for contemplado na Assembleia número 50, em tese você teria até o final do grupo para comprar o seu caminhão, com o valor resguardado e valorizado de acordo com essas aplicações indicadas pelo Banco Central do Brasil. O Paulo, existe muitos grupos que ele tem lá, vamos dizer, 100 meses. Sim. E tem aquela pessoa que optou por comprar e pagar ele em 30. Sim. Por que acontece que quando ele termina de pagar, ele ainda tem que ficar esperando esse tal grupo chegar ao final do 100º mês, se ele ainda não foi contemplado? Porque esses daí são subgrupos que são formados dentro desses grupos maiores. Então, esse subgrupo de 30 meses, na verdade, ele faz parte de um grupo maior de 100 meses. Então, na verdade, é importante que esse consumidor verifique o que está escrito no contrato dele. Isso que eu queria que você explanasse ao nosso consumidor, para que ele entendesse, porque nós temos muitas pessoas a qual faz isso aí, e você sabe, o brasileiro lê muito pouco os contratos, até porque a letra é pequenininha. Eu queria que você explanasse isso com clareza. Leia com bastante atenção o seu contrato, verifique se dentro do seu grupo existe esse subgrupo, né, dentro, né, do seu plano, né, e verifique quais são as regras para você ser contemplado. Né? Então, tudo isso, Norival e caminhoneiro, vai estar indicado no seu contrato. Né? Então, é muito importante que essa leitura desse contrato, e olha, nós temos hoje a administradora que pode sanar as dúvidas, nós temos o próprio vendedor e nós temos um departamento de atendimento ao consumidor na ABAC, que, para você ter uma ideia, Norival, funciona desde 1981, muito antes do Código de Defesa do Consumidor entrar em vigor. Então, ele pode recorrer também à ABAC, caso ele queira sanar uma dúvida exatamente sobre esse aspecto que você está comentando comigo. Quem que fiscaliza essas empresas que administram os consórcios? Porque
Me preocupou um pouquinho quando você disse a empresa que faz o consórcio como uma empresa com outros nomes, que ela só gerencia o consórcio. Eu queria que você colocasse isso um pouquinho mais para o nosso consumidor, para que ele entendesse. Quando você falou que pode ter cooperativas, outras tais, dentro das 150 associadas a você. Então eu queria, quem fiscaliza esse meio todo de administração de consórcio? Todas as administradoras, elas são hoje fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil desde maio de 1991. Né? Então, o Banco Central hoje recebe informações mensais de todas as administradoras, sejam aquelas ligadas às montadoras de veículos, instituições financeiras, às independentes, ligadas a cooperativas, ligadas a redes varejistas. E o Banco Central exerce essa função muito bem. É claro que o consumidor também tem por obrigação acompanhar essas assembleias mensais para saber como é que o grupo dele está acontecendo, né? Se de repente ele está indo bem ou não. E é claro que é muito importante que o consumidor realmente acompanhe essas assembleias mensais. Tá, mas inclusive eu estou dizendo isso porque existe muita desconfiança em relação ao consorciado, na lisura do processo, na hora do sorteio, essas coisas todas. O que o consorciado tem que fazer, como você está falando, que é para ele acompanhar isso, acompanhar aquilo? E nem sempre, você sabe disso, que nem sempre um consumidor ou consorciado, ele tem condições de estar no dia daquela assembleia, naquele local da assembleia, que nós temos inclusive algumas administradoras de consórcio, que ele faz seus sorteios pelo Brasil. Isso. Então, um dia em São Paulo, outro dia no Recife e assim por diante. E é impossível o consorciado ou todos acompanharem isso. Até porque senão ele vai ter que alugar o Maracanã para poder fazer isso. Agora, essas assembleias, Dorival, elas são feitas ou por TV fechada ou até pela internet. Então, o consumidor ele pode ter acesso. Agora, o mais importante é o seguinte, esse consumidor ele recebe todos os meios, através do seu extrato mensal, todas as informações do seu grupo, quantas pessoas foram contempladas, quantos lances ocorreram. Então é uma forma também dele estar acompanhando o que está acontecendo com o grupo dele. O que a gente fala da participação nas assembleias, porque na verdade o consumidor está lá e ele pode fazer interação com outros consumidores, ou seja, hoje muitas empresas adotam a assembleia exatamente para promover novos negócios e para o consumidor também poder participar de forma mais ativa desse grande negócio que é o sistema. Agora, quando o consorciado contemplado, que ele vai fazer lá a sua compra, ele tem a carta de crédito contemplada, ele Sim. tem o cheque visado. Sim. E muitas vezes ele vai em algumas concessionárias, vamos chamar assim, ele não consegue negociar valores com essa carta de crédito, quanto ele tivesse realmente com o dinheiro na conta. Sim. Por que isso acontece? Olha, com a carta de crédito em mãos, que nem você falou, é como se ele tivesse uma ordem de pagamento para a compra desse caminhão. Então, a administradora, a partir do momento que esse consumidor identificou uma concessionária ou uma revenda para comprar esse caminhão, ele comunica à administradora e aí a administradora, claro, vai avaliar a documentação desse caminhão, se for um seminovo, ou mesmo um novo, e aí a partir do momento que houver todo o fechamento do processo para a alienação fiduciária desse caminhão, se for o caso, aí a administradora está obrigada a fazer o pagamento. É claro que existe um prazo indicado no contrato, muitas vezes sim, mas o mais importante é o seguinte, estando toda a documentação em ordem, a administradora, e a partir do momento que ele foi contemplado, ele está obrigado a fazer o pagamento desse caminhão. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP
É o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC, Associação Brasileira de Administração de Consórcio. Quando você está determinando o prazo, tem muitas agências ou concessionárias que faz a venda do veículo. E quando você chega nele para dizendo, olha, eu tenho um consórcio, uma carta de crédito contemplada, a primeira coisa que a pessoa pega e fala é, se é consórcio eu não vendo. E muitas vezes nós ouvimos isso de dizer que o processo é muito demorado. Não tem jeito disso diminuir o tempo para que o consumidor possa ser beneficiado, sendo que ele já tem um cheque visado, ele está com uma ordem de pagamento na mão? Olha, as administradoras, eu tenho certeza, têm a melhor intenção para fazer o pagamento rapidamente desse caminhão. Se acontecer esse tipo de problema é porque alguma falha houve nesse processo, né? Então, assim, é importante que as empresas, o consumidor tem direito àquele crédito, tem direito a comprar o seu caminhão e a administradora tem por obrigação fazer o pagamento daquele caminhão na medida em que toda a documentação foi fornecida e esse processo esteja concluído. Então, assim, a gente sempre orienta os nossos associados para que esse processo seja agilizado, né, e aconteça o mais rápido possível. Porque, é claro, assim como o consumidor, né, o consorciado foi contemplado, ele tem interesse também em, na medida da necessidade dele, comprar esse caminhão e começar a rodar com ele o mais depressa possível, exatamente para fazer o transporte, né, de grãos, de eletroeletrônicos, né, de cargas, ou seja, o interesse da empresa é a melhor possível para que esse pagamento seja feito o mais rápido possível. Então, mas dentro da pergunta que eu te fiz, existe a palavra negativa? Não, se todo o processo estiver concluído, não há por que ter a negativa. Tá, poderá até não acontecer, mas vamos dizer, isso já aconteceu e acontece em algumas agências onde está lá o veículo, minha forma de pagamento é uma carta de consórcios contemplada. E essa agência simplesmente determina, se é consórcio, não está à venda meu veículo. Olha, isso já passou, mas aí chegamos ao ponto de saber qual era o motivo. Ele disse, o processo para isso acontecer demora muito para mim poder receber. Então, isso está deixando em dificuldade esse consumidor, principalmente quem está comprando um veículo, para ele poder ganhar o pão de cada dia. Sim. Ele precisa ganhar os dias para ele poder fazer a operação, até porque a conta continua a vencer. Olha, nós achamos estranho porque, na verdade, o consumidor, ele tem o poder de quem compra à vista. Que nem você falou, ele tem um cheque visado. E se ele tem essa ordem de pagamentos em mãos, a gente acha um pouco estranho, né, que essa agência não queira, porque na verdade é o dinheiro que ele está recebendo lá da empresa sendo pago pela administradora de consórcio. Então, acho muito estranho essa afirmação de que a agência não quer pagar. Eu acho que isso pode ser uma exceção, Norival. Eu acho que a maioria das concessionárias tem maior interesse, ou das agências, em receber, porque ele vai estar recebendo à vista, exatamente como se o consumidor tivesse com o dinheiro na mão e estivesse comprando aquele caminhão à vista. Paulo, eu até estou vendo aqui que foi feita uma pesquisa realizada aí para a ABAC, que ela aponta que 100% dos contemplados, principalmente no segmento de pesado, retiraram o bem. Isso é verdade? Olha, essa pesquisa que é feita pela Quorum Brasil para a ABAC desde 2006, ela é basicamente uma pesquisa em que as empresas fornecem os nomes desses consorciados, seja contemplados ou não, para que ela faça essa pesquisa. Essa última pesquisa foi feita com 1.400 consumidores em âmbito nacional, em 8 localidades do país. O que acontece?
Para essas pessoas para as quais as administradoras forneceram os nomes desses consorciados, coincidentemente, 100% desses consumidores da área de caminhões tinham já recebido o seu bem. Mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Então houve apenas uma coincidência com relação a esse aspecto. O mais importante é o seguinte: o consumidor, ele tem direito a receber a sua carta de crédito após a contemplação e está preservado o direito dele de ele comprar esse caminhão, se não for naquele momento, até o final do seu grupo, com a garantia de que o seu crédito estará sendo valorizado de acordo com uma das aplicações indicadas pelo Banco Central do Brasil. Eu estou vendo também que no segmento de imóveis ele atinge aí 85% e no dos de veículos pequenos ele atinge 95%. Sim. Isso é a realidade? Então, é a mesma explicação que eu dei para o segmento de caminhões, é a mesma válido para esses dois segmentos, tá? Hoje, para você ter uma ideia, Norival, que nem eu falei, se a gente comparar contemplações contra vendas internas, o segmento de veículos de caminhões realmente tem um percentual espantoso, 81,5%. Se você pegar o segmento hoje de automóveis, ele está em torno de 35% e o segmento de motos em torno de 63%. Isso apenas indica que o consórcio tem uma participação grande nas vendas internas de veículos automotores e muito mais ainda, uma importância bastante grande para o consumidor que sabe valorizar esse sistema que existe no país há mais de 50 anos, proporcionando aí bastante alegria aos esses consumidores, em especial o setor aí de transportes. Se você tivesse vendendo um consórcio hoje, o que você diria para o consumidor? Consumidor, você hoje tem... Para ele, por que ele escolher o consórcio, não escolher o financiamento, algo nesse sentido? Consumidor, se você quer exercer o planejamento financeiro, o consórcio hoje é uma excelente opção, porque ele vai lhe proporcionar prazos longos de pagamento, ele vai proporcionar um baixo custo, ele vai permitir que você pague essas prestações, né, que vão caber no seu orçamento, através do autofinanciamento, ou seja, você não tem pontas de captação e, consequentemente, o seu custo é mais baixo, com a possibilidade de você ser contemplado por sorteio desde o primeiro mês. Se você tiver uma reserva financeira, você pode, né, e se o seu lance for o vencedor, você pode ter a agilização também do recebimento de crédito e também com aquela grande vantagem de você ter o poder de quem compra à vista e principalmente podendo utilizar esses 10% do valor da sua carta de crédito para você fazer frente aí a algumas despesas de despachante, pagamento de tributos e até mesmo do seguro do seu caminhão. Todas as administradoras de consórcio, ela tem o seu percentual de retorno igual uma ou outra, igual às corretoras de seguros, assim ou não? Olha, hoje a administradora, ela tem a sua taxa de administração, né, que ela é remunerada pelos consorciados, pelo grupo de consórcios, exatamente para fazer uma boa gestão desses recursos, por exemplo, nesse prazo de 100 meses. Então, essa que hoje é a remuneração da administradora de consórcio. Ela sobrevive de taxa de administração, essa que é a remuneração. Mas ela é negociada com cada grupo, ela pode ser negociada ou isso é chancelado que ela tem que ser aquele percentual, nunca menos que aquilo? Olha, hoje a taxa de administração é absolutamente livre no mercado. Então, cabe ao consumidor, no caso o caminhoneiro, fazer uma ampla pesquisa de taxas para verificar no mercado aquela taxa que ele deseja pagar, porque isso vai variar em função do prazo de duração do grupo, do crédito, de onde é constituído esse grupo. Então, esse consumidor hoje ele tem ampla liberdade para escolher a administradora de consórcio, desde que autorizado pelo Banco Central do Brasil, e escolher principalmente essa taxa de administração, que é claro, se ele procurar uma administradora X ou Y e ela estiver cobrando, por exemplo, uma taxa de 14%, durante o prazo total do grupo, ou 0,14% ao mês, num prazo de 100 meses, você pode ver o quanto que ele é vantajoso para esse consumidor. Pagar uma taxa de administração em média de 0,14% ao mês. Então, é claro que ela é livre. E qual é a melhor época de ser contemplado? Se eu comprei uma cota de consórcio de 100 meses, qual é a melhor época para me ser contemplado? No primeiro mês, no meio ou no final? Vai depender muito da necessidade desse consumidor. Contemplado por sorteio desde o primeiro mês, não tem a menor dúvida. Agora, se esse consumidor hoje tem uma reserva financeira, hoje o momento econômico não é o mais favorável,
né? Então vou esperar um momento melhor. Se eu não fui contemplado por sorteio, por que não oferecer o lance? Então aí esse é o momento que o consumidor vai escolher, de repente, no caso do lance, né? E se o lance dele for o vencedor, para ter acesso a esse crédito. Então não existe um momento adequado, né? Isso vai depender muito do consumidor, da sorte dele no caso do sorteio, ou do lance se o lance dele for o vencedor. Paulo, infelizmente o nosso programa parece cumprido, mas não é. Estamos chegando aí no final do programa e eu queria deixar o espaço aberto para suas considerações e deixando a mensagem aos nossos consumidores e compradores de consórcio, ou que poderão ser os novos compradores de consórcio. Apenas gostaria de destacar que o consórcio está aberto aí para todos os consumidores, né? Existem hoje empresas que atuam nesse segmento específico. O segmento de caminhões se insere dentro do segmento de veículos pesados, que nem eu falei para você, nós temos quase 280 mil participantes aí que podem comprar o seu caminhão, né, para fazer o transporte, né, da sua mercadoria com um custo baixo. E, ao mesmo tempo, parabenizar o caminhoneiro, porque agora, dia 16 de setembro, é o dia dele, o Dia Nacional do Caminhoneiro, né? Então, nós gostaríamos de deixar um abraço bastante afetuoso para todos os caminhoneiros, né? E torcer para que ele, né, em sendo o consórcio a melhor opção, que ele identifique aí uma empresa e que ele seja bastante feliz aí para adquirir o seu caminhão, né? E fazer, se Deus quiser, outras aquisições também. E nós estamos no final de mais um programa, elevando essa informação a você, caminhoneiro, a você, consumidor, e para você que gosta de consórcio. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindican SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.